A vinda do Espírito. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará, dentre vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Atos 7, versos 37 e 38. Em sua grande defesa diante do Sinédrio, como estivemos vendo, Estevão está realmente dizendo isto. Abraão tornou-se o homem que foi porque ouviu a palavra de Deus e a reconheceu. Ele era pagão, vivendo entre pagãos em Ur dos caldeus, quando, de repente, veio a ele a palavra de Deus e, como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, ele obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. A mesma coisa é certa quanto a José. Toda a sua história realmente deve ser entendida só deste modo, que ali estava um homem que era sensível à palavra de Deus. E quando Estevão chega ao caso de Moisés, continua sendo a mesma coisa. Foi isso que fez de Moisés um homem tão proeminente. Ele deu as costas a todas as suas brilhantes perspectivas porque reconheceu a palavra de Deus e sempre foi sensível a essa palavra. Além disso, Moisés ocupara a singular posição de ser chamado ao topo do monte para receber a palavra de Deus para toda a nação judaica. Portanto, Estevão realmente está com efeito dizendo aos membros do Sinédrio: tudo aquilo de que vocês se gabam resulta de ouvir-se a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que fez a nação de vocês, como fez todos os seus grandes homens. O objetivo de Estevão é mostrar aos membros do Sinédrio que todo o seu problema nesse momento é que eles são insensíveis à palavra de Deus, que eles não a ouvem. É por isso que eles consideram a pregação da mensagem cristã como uma contradição da palavra dita por meio de Moisés. Estevão quer mostrar a eles que a mensagem cristã é a mesma palavra, que é uma palavra continuada e que qualquer pessoa ou nação que seja insensível à palavra de Deus, em última análise, fracassa. Por outro lado, o segredo do sucesso neste mundo é ouvir e reconhecer a poderosa e viva palavra de Deus e dar-lhe obediência. É isso que Estevão está fazendo e eu, do meu jeito frágil, estou tentando fazer a mesma coisa, porque me parece que a situação atual continua sendo muito parecida com a descrita em Atos. O nosso mundo está como está porque não conhece a palavra de Deus, ou, para dizê-lo positivamente, a única esperança para o mundo é que ele ouça esta palavra. Que é esta palavra? Esta é a mensagem que percorre a totalidade deste livro que chamamos Bíblia. Chamamos-la a palavra de Deus, e é uma grande palavra subdividida em palavras particulares para ocasiões especiais. Em sua grande mensagem, seu grande tema, do princípio ao fim, é que Deus está interessado, preocupado e tem um grande plano para a salvação da humanidade e para a restauração de todo o universo à sua condição original de perfeição. Pois bem, diz-nos a Bíblia que há 3 pessoas na deidade, e até aqui estivemos considerando Deus o Pai, Deus o Criador, o Deus que deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Foi ele que planejou esta estupenda salvação antes da fundação do mundo. Já vimos que a salvação foi ideia do Pai e que o Filho veio colocá-la em operação. Vimos que o Filho foi profetizado e predito no Velho Testamento nos tipos, sombras e prefigurações e que, vindo à plenitude dos tempos, ele apareceu e realizou sua obra. Ele foi homem, semelhante a Moisés, mas, mais que homem, Deus o Filho. Bem, esse é o ponto ao qual chegamos, mas a história não para aí. Estamos reunidos hoje no domingo de Pentecoste. Que é que o Pentecoste tem a ver comigo? Alguém pergunta. E a resposta é que o grande evento que ocorreu no dia de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, é uma parte vital e tremendamente relevante desta palavra.
A mensagem nos diz que Deus, o Espírito Santo, está interessado e envolvido neste grande plano de salvação. Qual é sua parte? Bem, o modo simples de examinar este ponto é ver que o Pai planejou a salvação. O Filho veio realizar a obra absolutamente essencial para que o plano fosse levado a efeito, e o Espírito Santo a aplica a nós. Ele a intermedia para nós e a põe em execução em nossas vidas. Ele age em nossas mentes e em nossos corações e nos traz o conhecimento e o poder desta grande salvação. Ora, esta é verdadeiramente a verdade que Estevão, de diverso modo, está colocando diante dos membros do Sinédrio. Por que ele está ali? Por que acusaram de blasfêmia? Porque todos os apóstolos foram presos mais de uma vez e submetidos a julgamento? Os membros do Sinédrio estão confusos. Não entendem este novo fenômeno, pois, afinal de contas, estes apóstolos e outros discípulos são homens comuns. Na opinião do Sinédrio, eles são homens sem letras e indoutos. Atos 4, verso 13. Não são um grupo seleto de filósofos da Grécia. Não são romanos, expertos em legislação. Não, são pescadores, gente comum. São homens que não passaram por nenhum treinamento teológico. Não têm antecedentes válidos. Não têm cultura, não têm nada, exceto isto. Percebe-se que eles haviam estado com Jesus. Atos 4, verso 13. Sabe-se ademais que algo estupendo e extraordinário aconteceu com estes homens no dia de Pentecoste. A partir desse momento, eles foram transformados. Antes, obviamente, eles eram muito ignorantes. Tinham recebido alguns poderes notáveis, mas quando o seu Senhor e Mestre, o seu líder, foi crucificado, eles perderam as esperanças e quase desistiram. Alguns deles, como Tomé, tinham desaparecido e só voltaram mais tarde. Tinham ficado na mais completa confusão, mas de súbito. Todos eles foram transformados naquele dia de Pentecoste. Um poder maravilhoso tinha vindo sobre eles. Puderam falar com poder, com autoridade, com entendimento. Puderam falar noutras línguas e puderam operar milagres. Que será? Esse é o problema que agora confronta os membros do Sinédrio. Para eles, isso é blasfêmia, algo que precisa ser detido. É pernicioso para o povo. Por isso tinham aprisionado os apóstolos e agora prenderam este homem, Estevão, e o submetem a julgamento. E Estevão, em sua réplica, está realmente dizendo isto a eles. Você sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele viveu entre vocês durante 3 anos. Vocês o ouviram pregar e viram seus milagres. Vocês sabem também o que aconteceu no dia de Pentecoste e o que aconteceu dali em diante, e apesar de vocês terem visto e sabido estas coisas, ainda consideram isso uma blasfêmia. Vocês dizem que isso vai contra tudo o que nos foi ensinado por Moisés, pelo templo e pelo seu cerimonial. Oh, vocês estão cegos. Vocês não conseguem enxergar que tudo isso nada mais é que o cumprimento do que foi profetizado. Bem, é isso que Estevão está dizendo, e é isso que eu quero expor a vocês em termos do que aconteceu no dia de Pentecoste e, por conseguinte, o significado do domingo de Pentecoste. Tudo o que acontecera foi cumprimento do que Moisés tinha antecipado. Eis, porém, a questão importante. Que foi que habilitou Moisés a dizer: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu? Temos aqui uma declaração direta feita por Moisés. Moisés, nunca nos esqueçamos, viveu num período 1400 anos anterior ao nascimento de Jesus de Nazaré em Belém e, contudo, profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que ele iria dizer e o que iria fazer, e lembre-se, isso inclui o seu ensino sobre o fato de que ele enviaria o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecoste. Moisés previu que este era aquele que seria realmente o mensageiro da salvação. Que foi que capacitou Moisés a fazer isso? Há somente uma resposta. Foi resultado da operação do Espírito Santo sobre ele. E isso é verdade não só a respeito de Moisés, é verdade sobre todos os demais profetas. Este assunto é sumamente importante. Não é algo acadêmico e eu lhes vou mostrar a sua relevância para cada um de nós. Tanto Moisés como estes outros profetas, cujas obras estão registradas no Velho Testamento, profetizaram de diversas maneiras não somente a vinda do Senhor Jesus Cristo,
porém também o fato de que ele seria o único que enviaria o Espírito Santo e batizaria com ele. Como fizeram isto? Eles dão detalhes, eles nos dizem onde ele iria nascer e como iria morrer. Ora, isso é puro fato. Vocês podem ler sobre isso pessoalmente. Estas profecias foram feitas há 8 séculos e às vezes mais antes do nascimento de Cristo. Na verdade, Davi fez isso 10 séculos antes. Pedro citou em seu sermão no dia de Pentecoste, juntamente com o profeta Joel e outros. E por causa disso, toda a nação judaica contemplava o futuro, esperando a vinda do Messias, esperando também o que foi chamado a promessa do Pai. Atos 1, verso 4. Pois bem, esta promessa do Pai foi a descida do Espírito Santo, a vinda deste poder divino sobre homens e mulheres. Disso, redundando, disse Joel, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Joel 2, verso 28. Seria um extraordinário poder transformador que mudaria tudo. Então, como foi que os homens do tempo do Velho Testamento puderam profetizar dessa maneira? Há somente uma resposta a essa pergunta, a que é dada por Pedro em sua segunda epístola. Pouco antes de sua morte, ele está escrevendo à igreja e aos cristãos com os quais está familiarizado, e ele sabe que, por vários motivos, eles estão muito desanimados. Por isso diz, ouçamo-lo, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, versos 16 a 18. Vou morrer, mas fiquem firmes nisto, diz Pedro, nós somos testemunhas. Eu, Tiago e João, estávamos com ele no Santo Monte da Transfiguração e ouvimos a voz. Mas, diz Pedro, não somente isso. E temos muito firme a palavra dos profetas, uma palavra profética consubstanciada, comprovada, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que aqui eles sabem que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Uma profecia como a que temos no Velho Testamento não é produto de algum homem de larga visão, de algum ser extraordinariamente inteligente, capaz de ver um tanto mais que algum outro. Não é essa a explicação. Não é algo proveniente da cogitação da mente do homem, não é uma segunda percepção. Isso é impossível. Há somente uma resposta, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versos 19 a 21. Ora, isso é de primacial significação para todos nós. Significa que foi somente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santa e Bendita Trindade, que pôde tornar conhecida esta verdade aos homens com antecipação de muitos séculos. Ele a fez conhecida a Moisés, fê-la conhecida a grande sucessão de profetas. Eles não poderiam imaginar isso. Todos eles diziam que isso lhes foi dado. Eles diziam o peso do Senhor, a mensagem do Senhor. Eles entravam numa condição quase estática. Vinha sobre eles o sopro, a inspiração, e passavam a ter clareza de entendimento. A verdade se abria diante deles, e eles eram dirigidos no registro que dela faziam. Isso é importante, em que nos mostra aqui uma prova absoluta da realidade dos domínios espirituais. Prova a realidade de Deus, a realidade dos domínios invisíveis, a verdade, a confiabilidade da Bíblia. É muito firme a palavra dos profetas. E assim, enquanto vocês vivem neste mundo e dizem, que podemos fazer? Acaso existe alguma coisa acima dos seres humanos? Eu digo, ouçam esta palavra de Deus. Aqui está uma palavra que no tempo dos profetas falou sobre algo que aconteceria séculos adiante. Ela pode fazer isso porque é a revelação de Deus. Não há outra explicação. Isso faz parte do significado deste dia de Pentecoste. O Espírito Santo estivera agindo nos homens mesmo antes do nascimento do Filho de Deus.
Mas estas coisas, e este dia de Pentecostes em particular, tinham sido antecipados não somente nas palavras de Moisés e dos profetas, mas também no próprio ensino da lei. Se vocês voltarem e lerem o livro de Êxodo e de Levítico e parte de Números, verão que ali são dadas grandes instruções, não somente sobre ofertas queimadas e sacrifícios, mas também sobre algumas festas que deviam ser realizadas e, entre elas, a festa chamada Festa de Pentecoste. No capítulo 2 de Atos, verão que naquele tempo estava em Jerusalém gente de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2, verso 5. É-nos dito: e, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, estava em dificuldade por esta razão, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e diziam: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 2, versos 6 a 8. Estes visitantes eram partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, etc. Vê os versículos 9 a 11. Que é que eles estavam fazendo em Jerusalém? Bem, tinham subido para lá porque havia esta grande festa de Pentecoste. Ela havia sido dada a eles por meio de Moisés e desde aquele tempo os judeus a tinham observado regularmente. Havia diversas festas, vocês podem ler pessoalmente sobre elas. Mas o que é interessante quanto a nós é o seguinte: havia uma festa, quando os judeus celebravam a Páscoa, na qual rememoravam a fuga do Egito, e o fato de que, por passarem sangue de cordeiros na verga e nas obreiras da porta das casas, o anjo da morte as tinha passado por alto. Ainda celebramos a Páscoa. As instruções diziam então isto, que 7 semanas depois da Páscoa deveriam observar esta festa de Pentecoste, quando deveriam oferecer a Deus 2 pães assados. Durante a Páscoa deviam oferecer molhos das primícias, mas agora devem oferecer 2 pães assados. Levítico 23, versos 10, 15 e 17. Qual é o sentido desta particular festa de Pentecoste, esta festa que reuniu estas pessoas em Jerusalém, nesta momentosa ocasião em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e estas coisas estonteantes começaram a acontecer? Bem, o objetivo geral desta festa era profetizar a vinda do Espírito Santo. A data exata é também espantosa e extraordinária. Ali, 1400 anos antes, lhe fora dito, desta forma pictórica, que no último sábado, depois da ressurreição do Messias, o Espírito Santo desceria e justamente isso aconteceu. Por isso, observamos o domingo de Pentecoste. Portanto, a vinda do Espírito Santo foi profetizada pelas próprias festas, pelo ritual e pelo cerimonial do templo. E outro aspecto interessante consistia no uso do óleo. No Velho Testamento, a unção com óleo geralmente representava a dádiva do Espírito Santo. E assim nós temos neste velho livro uma profecia, não só da vinda do Filho de Deus, mas também do envio do Espírito Santo. Quando vocês se põem a ler o Novo Testamento, que é que veio? João Batista. Aí está o primeiro pregador, um homem estranho que se vestia de maneira esquisita. Não morava em cidades, mas no deserto. E quando começava a falar, o povo corria para lá para ouvi-lo. Era um homem extraordinário. E dele disseram: este só pode ser o Messias. Aqui está aquele que esperávamos. Este é o profeta. Mas João disse: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Lucas 3, versos 16 a 17. Portanto, João profetizou a vinda do Pentecoste. E o nosso Senhor fez exatamente a mesma coisa. Ele disse que isso ia acontecer e que eles veriam maravilhas, sinais e milagres. Vê, por exemplo, Marcos 16, versos 17 e 18. Agora, a significação disso para mim e para vocês pode ser exposta nestes termos. Aqui está alguém chamado Jesus de Nazaré. Ele é mero carpinteiro, não recebeu instrução nas escolas, mas faz reivindicações extraordinárias. Ele contempla o povo e diz: eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Ele lhes diz que vai morrer e ressuscitar.
Ele afirma que, quando for, vai enviar o Espírito Santo. João 16, verso 7. Ele se encarregou pessoalmente destas coisas específicas. Todavia, hoje, as pessoas em geral não dão atenção a isso. Elas leem o Sermão do Monte e se interessam pela ética e pela moral. Mas, meus caros amigos, estas são as coisas que realmente importam. O nosso Senhor incumbiu-se especificamente de enviar o Espírito Santo sobre o seu povo. Ele estava cheio do Espírito. Não lhe dar Deus o Espírito por medida. João 3,34. E nesta plenitude do Espírito, ele profetizou que enviaria o Espírito. Ficai, porém, disse ele, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Vocês vão recebê-lo e então, somente então, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, verso 8. E o dia de Pentecostes chegou. Qual é o seu significado? É absolutamente vital. Ele atesta a pessoa do nosso Senhor, mostra-nos que ele é quem reivindicava ser. Estabelece finalmente o fato de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o cumprimento de cada palavra que fora dada por meio do Espírito Santo a Moisés e a todos os profetas. É prova da autoridade de toda a palavra de Deus, as Escrituras. Esse é o significado deste dia particular. No domingo de Pentecostes, somos levados a lembrar-nos de que uma das grandes obras do Espírito é da prova absoluta de que Deus está cumprindo o seu plano e a sua promessa de salvar a humanidade por meio de uma série de ações salvíficas. E esta é a última dessas grandes ações. Mas o Espírito tem também outra função para desempenhar, igualmente importante para nós. É esta obra que ele realiza em nós e sobre nós de maneira direta. O nosso Senhor, ao prometer o Espírito, tinha dito: e quando ele vier, reprovará, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, verso 8. E ele faz isso. Começou a fazê-lo imediatamente. Como é que ele realiza esta obra? Examine de novo o registro em Atos, capítulo 2, e verão a coisa toda, por assim dizer, em síntese. Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Moisés tinha visto isso tudo. Ele sabia que a lei podia fazer isso, mas também sabia que a lei pode ser uma letra morta. A letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. E assim Moisés sabia que a real obra de convicção seria realizada quando o Espírito Santo viesse em sua plenitude. E vocês certamente notam que no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou um sermão que parece uma exposição das Escrituras e apenas uma explicação de algumas profecias antigas, coisas extraordinárias aconteceram. Quando ele estava pregando, de repente os ouvintes compungiram-se em seu coração e clamaram: que faremos, varões e irmãos? Atos 2, verso 37. Esta é a obra realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo nos convencendo do pecado e da justiça e do juízo vindouro. Que faz ele? Primeiro, convence-nos a todos da nossa ignorância. Observem esta multidão em Jerusalém que estava ouvindo Pedro. Você sabe que essa espécie de multidão era a mesma multidão que poucas semanas antes tinham gritado com todas as forças: fora com ele, crucifica-o, conforme João 19, verso 15. A volúvel multidão seguindo Jesus no momento e proclamando-o. Depois, ouvindo os seus líderes, fariseus, saduceus e escribas, dá meia volta e clama: dá-nos Barrabás, fora com ele, crucifica-o. E agora, eles se defrontam com o fenômeno destes homens simples e extraordinários, que estão falando com poder e autoridade e em outras línguas. Que é isto? E movidos pela curiosidade, vão ouvir o que este comum pregador diz. Todavia, enquanto ouvem, repentinamente se convencem da sua ignorância. É isso que o Espírito faz e continua fazendo. Ele abre os nossos olhos para a compreensão de que vivemos em completa falta de atenção ao fato de que possuímos alma. Quantas vezes os homens e as mulheres pensam em suas almas? Eu sei que eles pensam em seus prazeres, em seu trabalho, em seu nascimento, em seu casamento, em sua morte, dinheiro, balanço bancário, jogo. Pensam em política e vibram, e fazem marchas, e fazem os seus protestos. Mas será que ao menos se dão conta de que possuem alma?
Então o Espírito nos traz esta palavra. Ela sempre vem como luz e como ensino e nos capacita a ver pela primeira vez que em nosso ser interior temos alma. Que não somos apenas máquinas de fazer dinheiro ou prazer. Não, não. Somos almas, almas vivas. E temos ignorado Deus. Temos tido tanto interesse em nós mesmos e em outras pessoas que não pensamos em Deus. Pode até ser que temos falado como o nécio. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Salmo 14, verso 1. Mas agora fomos despertados para a nossa pavorosa ignorância, porque a profecia prova que só pode existir um Deus, e isso é demonstrado de outras maneiras também. O Espírito nos despertou para a nossa ignorância acerca de Deus. Depois vemos que temos sido inteiramente inconscientes do objeto e propósito geral da vida neste mundo. Costumamos pensar que entramos neste mundo em consequência de um cego processo de evolução que alguma força impessoal nos produziu e que estamos aqui para gozar um período tão bom quando pudermos, e então morremos e é o fim. Mas agora o Espírito nos desperta para a percepção de que isso não é vida e que o homem não é mero animal. Nós nos apercebemos da veracidade das palavras de Longfellow. És pó, e ao pó voltarás. Não foi dito sobre a alma. O Espírito nos desperta para a compreensão de que somos imortais e de que, diante de nós, estende-se a imortalidade, uma condição sempiterna. Você está ciente disso? Será que estas coisas têm sido ativas em sua consciência? É unicamente o Espírito de Deus que nos traz estas verdades, como ele convenceu aquelas pessoas em Jerusalém no dia de Pentecoste, aquela turba imprudente que ouvia por pura curiosidade, ignorando completamente o plano de Deus. E o povo hoje vibra com as eleições locais e gerais, vibra muito acerca dos políticos e nunca dedicam um pensamento ao plano de Deus para este mundo em seu pavoroso estado de miséria, vergonha, tristeza e degradação. Aqui está a ignorância. Não saber do plano divino de salvação e recusá-lo quando ouvido. Não saber da pessoa do Senhor. Cegueira. Mas então, que faremos, varões e irmãos? Eles perguntam. Estão convencidos da sua ignorância. Mas o Espírito Santo não para aí. Ele nos convence também da nossa total incapacidade de salvar nós mesmos. E isso é muito mais sério. Os homens e as mulheres têm orgulho de si mesmo, têm orgulho do seu entendimento, têm orgulho do seu conhecimento e da sua cultura. Todavia, o Espírito Santo lhes mostra que todas as coisas das quais eles se orgulham são inúteis e sem valor. Com todo o seu alegado gênio e habilidade, eles nunca descobrem as coisas que mais importam. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Jó 11, verso 7. Há somente uma resposta: você não pode. Paulo diz aos espertos coríntios que eram muito orgulhosos dos seus filósofos. O mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, 21. Entretanto, as pessoas em geral persistem em pensar que podem encontrar Deus e somente quando o Espírito as convence do fato de que nunca poderão encontrá-lo, que é impossível, elas mudam. Na verdade, o Espírito nos convence de algo ainda pior, de que até mesmo quando confrontados pela verdade encarnada, não podemos reconhecê-la. Isso é devastador. É aí que o Espírito de Deus realmente nos mostra como somos. Não só não podemos encontrar Deus com nossa pesquisa, mas também estamos tão arruinados que, quando Deus se coloca diante de nós, não o reconhecemos. Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2, versos 7 e 8. Pois bem, isso é fato, puro e simples. O mundo está tão perdido, tão desamparado e tão vaidoso que, quando Deus encarnado se pôs diante dele, ele não o reconheceu e disse: fora com ele. Os membros do Sinédrio estão cegos nesse sentido. É isso que Estevão lhes está dizendo. Moisés, diz ele praticamente, o homem que vocês reverenciam, profetizou a vinda deste. Vocês o viram, ouviram-no, viram seus milagres, mas não reconheceram. Por quê? Porque estão cegos.
Somente o Espírito pode abrir os vossos olhos para que, em consequência, vejamos o terrível perigo que corremos. Mas torne a ouvir Paulo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. E isso é terrível. Ouçam, diz praticamente Estevão aos membros do Sinédrio. Você sabe o que aconteceu no dia de Pentecoste? Estas coisas que aconteceram antes os seus olhos, e apesar disso, vocês não creem. Por quê? Porque vocês estão espiritualmente mortos. E esta é a grande tragédia do nosso mundo moderno. Confiamos na inteligência, nas habilidades, no conhecimento. Confiamos na ciência, como se estas coisas pudessem encontrar Deus. Somente o Espírito pode produzir convicção. Mas, graças a Deus, o Espírito não finda a sua obra na ação negativa de convicção de pecado. É Ele que nos traz a revelação desta grande e gloriosa salvação. Quando prometeu o Espírito, nosso Senhor disse: Ele me glorificará. João 16, verso 14. E no dia de Pentecoste, quando Pedro estava cheio do Espírito, ele falou sobre Cristo, esta pessoa bendita, aquele que eles rejeitaram. Pedro disse ao povo: Ele é o Filho de Deus, aquele que Davi almejava. O apóstolo cita as palavras de Davi no Salmo 16. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Atos 2, versos 27 e 34. Isso não pode ter sido dito sobre Davi, diz Pedro em seu sermão, porque ainda está aqui o seu sepulcro, e nele estão os seus ossos. Não, o Espírito habilitou Davi a ver este no futuro. E o Espírito faz isso ainda hoje. É atividade e obra do Espírito Santo desvendar para nós o fato de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, verso 19. Os homens e as mulheres não enxergam isso por si mesmos. Primeiro, eles são convencidos do pecado e depois o Espírito lhes mostra que Deus providenciou o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Disse o nosso Senhor: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Sim, diz Pedro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Unicamente o Espírito pode capacitar-nos a ver isto. Esta é sua obra. É loucura para todos os demais, mas o Espírito pode dar-nos esse entendimento. E outra vez, é isso que Paulo diz constantemente no capítulo 2 da sua primeira epístola aos Coríntios. A sabedoria de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 8 a 10 e verso 12. E no Pentecoste, Pedro pregou e os ouvintes compungiram-se em seu coração e clamaram: Que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhe respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versos 37 e 38. E eis o que nos é dito: de modo que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, versos 41. Esta é a obra que o Espírito Santo realiza. Faz compungir-se o coração, revela-nos a nossa ignorância e a nossa pecaminosidade. Faz com que vejamos que o problema, quanto a nós, não é o que pode estar fazendo na África do Sul ou o que está acontecendo no Vietnã e todas estas questões sociopolíticas. Não estou dizendo que elas não são importantes, porém, não são os nossos problemas principais. O nosso problema primário é: que sou eu? Que é o homem? Como vou morrer?
pois, faça eu o que fizer, vou morrer. E morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó 14, verso 14. O que acontece depois da morte? Bem, essas são questões que só esta palavra pode responder e o Espírito nos habilita a entender a resposta. E quando faz, o nosso coração fica compungido e dizemos: onde estamos? Que temos feito? Não temos pensado nestas coisas. Tenho alma, sim, mas que vai acontecer? Eu estou perdido, sou pecador, não conheço Deus, não posso livrar-me dos meus pecados, não consigo encontrar Deus e, no entanto, preciso dele, preciso ser abençoado por ele. Que posso fazer? Que faremos, varões e irmãos? E depois o Espírito revela o abençoado fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos 2,32. É isso. Esta mensagem espantosa, maravilhosa. Não entendo isto. Não mereço. Mas ele o fez. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo. Colocou sobre ele os meus pecados. Puniu-o em meu lugar. E me oferece absolvição e perdão de graça. Essa é a mensagem. O que significa isso tudo para vocês? Para os membros do Sinédrio era blasfêmia. Estas coisas estupendas, tudo o que aconteceu com Jesus de Nazaré, sua vinda, sua vida, o bem que fez, seus milagres, sua morte sacrificial, seu sepultamento, sua ressurreição, seus aparecimentos, sua ascensão, a descida do Espírito Santo, a mudança ocorrida nestes apóstolos, os milagres que eles tinham operado, o milagre da cura do coxo junto à porta chamada Formosa do templo, todas estas coisas eles conheciam como blasfêmia e nada mais. Que é com eles? A tradição os cegou, a posição os cegou. Seria essa a sua posição também? Seria isso loucura para vocês? Porventura, é uma história antiga, um conto de fadas, uma coisa indigna do homem e da mulher modernos, sofisticados, científicos? Seria isso? Bem, estou aqui apenas para lembrar vocês que o fato do Pentecoste é uma condenação de toda a sua posição. Moisés o tinha profetizado. Só pôde fazê-lo graças à operação do Espírito de Deus sobre ele. Será que foi a mesma coisa com todos os outros profetas? Acaso vocês não conseguem chegar aos fatos? O dia de Pentecoste foi um evento histórico, um fato. Não fosse isso, não existiria igreja. Estes homens tinham ficado deprimidos e estavam chorosos de luto. Repentinamente, foram transformados, falaram com poder e operaram milagres. E a igreja segue avante. Que é isso? É o Espírito Santo. Porventura estas coisas tocam vocês? Sacodem vocês? Elas lhe revelam sua ignorância sobre sua alma e seu destino eterno? Sua ignorância sobre estes eventos extraordinários e a significação deles? Se já revelaram, a questão é: que é que vocês estão fazendo a respeito? Vocês se ressentem, reagem mal? Resistem? Vocês estão lutando pelo que prezam com sua mente e com tudo mais que vocês têm contra isso? Aprendam a lição desses insensatos membros do Sinédrio, que o preconceito cegou para os fatos. E tenham o cuidado de não deixar-se cegar pelo mesmo tipo de preconceito e de não resistir ao Espírito Santo como eles fizeram e como até os filhos de Israel fizeram tantas vezes em sua longa história. Não permita, Deus, que nenhum de vocês resista ao Espírito Santo e vá para a perdição.